Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Gente, a convidada que eu tenho aqui hoje é uma pessoa super especial. Ela que ministrou em nossas vidas esse final de semana inteiro. Ela que é casada com o pastor Wilson Júnior, amada aqui pela igreja. E com você, gente, pastora Fernanda Fernandes. Oi, gente, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Meu Deus, eu tô no podcast. Gente, da última vez que ela veio, o pessoal falou, por que não gravou com a Fernanda? Ela me deu um bolo, mas dessa vez eu falei, Fernanda, a gente não pode sair daqui sem você gravar. E ela vai estar contando um pouco da vida dela. Ai, meu Deus, eu tô curioso pra esse podcast, porque eu e a Fernanda, a gente conversa muito, assim. Mas é pouco, é muito, mas é pouco. Porque, tipo assim, é só quando tu vem, porque eu com o Zap, gente... Péssimo, gente. Péssimo. Só quando eu posto alguma coisa das crianças. nem das crianças, às vezes, eu respondo, enfim. Chatice. Sou ruim com essa parte. Mas, tô muito curioso, assim, mas começa aí, Fernanda. Como começou, assim, o teu ministério? Uma pergunta. Nossa, pauleira já, né? Ô! Fala aí. Então, eu nasci em um lar cristão, né? Meus pais são pastores. Então, o meu ministério, na verdade, a minha vida com Deus, né? Ela iniciou desde sempre, assim. Eu sempre vi meus pais buscando a Deus. Então, assim, eu tive muita referência disso. E o ministério foi na fase da adolescência para a juventude, que aí eu comecei a me despertar mais para o reino de Deus, a buscar o reino de Deus e a ter uma vida que realmente impactasse outras vidas. Mas foi quando eu eu sempre via minha mãe, um dia antes de eu nascer, minha mãe subiu um monte, eu barriguda, eu lá, e no outro dia ela estava lá me ganhando, dia 30 de dezembro, mãe, né? Dia 30 de dezembro ela passou a virada do ano no hospital por minha causa. Mas eles sempre foram referências para mim. Mas eu tive um encontro com Deus, né? Eu tive uma experiência muito forte com Deus que marcou meu ministério. E foi quando eu comecei a orar, a jejuar e a buscar mais de Deus. Eu era bem nova, bem nova. E aí eu decidi entregar minha vida para Deus. Eu falei, eu quero que o Senhor transforme. Até porque, Eliel, e aí já comecei a falar. Pode falar. Já comecei. Porque, assim, essa questão de filho de crente filho de pastor, pastor isso a gente tem que ter. Eu tive um momento de levantar as minhas mãos e aceitar, ser aceita, né? E reconhecer Jesus como meu Salvador. Mas isso é muito importante, porque, tipo assim, quando a gente começa esse processo de eu tô entendendo quem eu sou, entendendo as minhas vontades, entendendo aquilo que eu quero, né? Então, assim, eu quero o reino de Deus, eu quero decidir o que é que eu quero para a minha vida. Então, nesse ponto, é um ponto crucial que começa a impactar a nossa vida. E aí começa um ministério chamado, né? Começou na adolescência. Inclusive, gente, a conferência se chamava O Chamado. Eu não sei se chegou a comentar isso com eles, mas, assim, você foi consagrada pastor bem jovem, né? 12 anos. Gente, com 12 anos. E todo mundo, foi assim, meu pai perguntou, filha, você quer aniversário de 15 anos ou você... 15 anos? Ou você quer ir para Israel? Por que aniversário de 15 anos? Hoje nem tanto, mas na minha época, que não é muito tempo assim, aniversário de 15 anos era uma mega festa. É um investimento, porque, caraca, é caro. Aí ele perguntou, você quer aniversário de 15 anos ou você quer ir para Israel? Eu falei, eu quero ir para Israel. É isso que eu quero. E ali em Israel, ele selou isso na minha vida. E veio vários questionamentos. Por que tá ungindo uma menina de 12 anos como pastor? E meu pai sempre enfatizou que, igual Davi foi ungido muito jovem rei. E só depois ele se apoderou do trono. Mas o que estava sobre ele era uma unção. Então, assim, eu recebi essa unção e meu pai falou assim, eu estou agora... investindo no seu futuro. Essa semente é para o seu futuro. E em nome de Jesus, e todos os dias, meu pai e minha mãe colocavam a mão sobre a minha cabeça, dos meus irmãos, e profetizavam um futuro de relacionamento com Deus, de intimidade, guardado por Deus. Então, assim, eles foram fundamentais. Então, com 12 anos eu fui ungida, e com 12 anos eu comecei a ter experiências com Deus, assim, muito fortes, de fazer jejum de 3 dias, de 5 dias, depois 7, até 12 dias. Caramba, gente, eu não sabia não. E Fê, como é que você foi parar no CTMDT?
Então, depois eu comecei essa caminhada, né, dos 12, eu fui pro CTMDT, eu tinha 21 anos. Gente, 21? 21. Aham. Por quê? Achei que tu ia falar 16. Fê, tem quantos anos? Eu tenho 28, vou fazer 29. Meu Deus, enfim. Fazer dia 29. Eu achava que era mais novinha. Enfim, fala aí. Ah, obrigada. Não precisava, depois eu pago o cachê. Gente, jurava. Não. Aí eu fui com 21 anos pro CTM e foi um tempo, Eliel, de muita maturidade em Deus, assim. Que eu consegui sair um pouco daquilo que eu vivia e entender um pouco do reino de Deus fora também dali, né? Visões diferentes, pessoas diferentes. Inclusive, lá eu conheci o Júnior, né? Então, assim, foi um momento ímpar na minha vida, que foi um divisor de águas e foi um ciclo. Existem ciclos na nossa vida, Eliel. O judeu comemora de 7 anos ciclos. De 0 a 7 anos é um ciclo, isso a psicologia também fala. De 7 a 14 anos é outro. De 14 a 21 é outro ciclo. E eu estava entrando no ciclo que era de 21 a 28, que é um ciclo onde você vai amadurecendo, onde você vai tendo mais responsabilidade, é um ciclo onde você desenvolve mais a sua vida, conquistas, né? E foi um ciclo que o meu pai liberou uma palavra que nesse ciclo Deus iria me entregar uma família, e eu fiz uma oferta por isso. Eu sempre selei no altar, eu sempre acreditei muito no altar, a minha vida é do altar. Então, assim, eu sempre acreditei isso. Então, antes do CTM, teve toda uma preparação para eu chegar lá. E foi um ciclo de 21 a 28. Estou com 28 anos e nesse ciclo eu casei, eu tive meus filhos, 2 de 5. Ah, gente, 2 de 5, meu Deus. E foi assim, um tempo de experiências muito forte, assim mesmo, com Deus, de 21 a 28. Ainda tenho 28, né? Sim. Ô, Fê, e outra coisa também. Você já cursava psicologia antes de ir pro CTMDT, aí parou? Aí eu tranquei a faculdade, né? Fiz psicologia, tranquei, fui pro CTM e depois continuei. O CTM eram 2 anos, né? Aí passou a ser 1 ano só, e aí depois eu voltei e continuei. Mas eu vou te falar, Eliel, que é uma coisa, assim, muito fundamental. E é uma coisa que eu quero para os meus filhos. Tem uma palavra que meu pai sempre fala: quem investe mais, leva. Então, assim, eu sempre tive muito investimento dos meus pais no reino. E muitas pessoas têm uma oportunidade de ter um investimento secular. Então, se você tem um amigo que investe mais do que a sua família investe, com certeza ele vai te puxar mais para o meio secular, né? Secular que eu falo assim, com as amizades, com a cultura mundana, aquilo que não agrada a Deus, né? Os inimigos de Deus e amigos Sim. do mundo. E ir para a faculdade, antes de ter esse momento ali no CTMDT, eu poderia ter feito isso contrário. E é isso, e eu já conversei isso com a minha mãe várias vezes, porque a gente sai do ensino médio, tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, o que eu vou estudar? E a gente começa... Tanto que antes de fazer faculdade de psicologia, eu fiz um período de direito. Gente, eu não sabia disso. Não, tu já tinha contado. Eu fiz um período de direito, Eliel, tipo, nada a ver comigo. É. Eu saí porque tava todo mundo fazendo direito, então vamos fazer direito. Só que eu fiz tudo errado, cara. Meu Deus. Eliel, foi um tempo, tipo assim, que eu não entendia. Muito confuso. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Eu me formei muito nova. Sim. Então, eu fui muito nova para a faculdade. Eu tava conversando com a minha mãe, se a gente conseguisse reverter, sabe, essas coisas, já ao invés de me lançar logo para a faculdade, para trabalho, para esse mundo que é uma correria, investir esse tempo no reino. E é uma coisa que eu e o Júnior conversa sempre, que antes da gente projetar os nossos filhos pro meio secular, pro mundo, pro corre, né, do dia, a gente vai... o nosso coração queima para projetar eles... Desbloquear o telefone primeiro. Amém, Jesus. Vamos colocar no modo avião, amados. Amém. Desculpa, corta essa parte. Então, assim, antes de projetar, a gente tem muito essas coisas de projetar o filho, adolescente, para o meio secular. Vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser várias, né, profissões, mas não projeta para o reino. Eles não nascem primeiro no reino. A gente quer que eles ganhem dinheiro, que eles sejam alguém na vida, mas não projeta, não investe isso para o reino. Isso é um projeto meio do Júnior de investir no Noah, na Alice, nos outros, no reino de Deus. Porque se as coisas se invertem, então a gente acelera muita coisa e o processo não fica tão doloroso, a gente aceita mais, né? Porque se a gente tem um impacto com Deus, assim, antes de ter tanto relacionamento com dores do mundo, a gente consegue evitar muitos erros, né, Léo?
Nossa, e isso é muito legal, porque às vezes falar assim soa até engraçado. Gente, consagrado com 12 anos. Mas eu vejo, tipo assim, criança com 10, o pai já fala, não, esse daqui vai ser engenheiro, esse daqui já vai ser tal coisa. Tipo, já tem toda uma projeção, um planejamento. E quando a gente ouve, assim, na vida ministerial, gente, que isso? Ai, que peso, ai, que coisa. E, assim, eu imagino que foi alguma coisa, assim, pesada pra vocês? Vocês, tipo assim, gente, meu Deus. Sabe quando foi pesado, Eliel? Foi antes de eu entender o que era. Porque, no início, eu sou mineira, nasci em Belo Horizonte, e meu pai era policial, da Rotam. E meu pai ele aceitou Jesus junto com a minha mãe na cozinha da casa deles, dias antes do casamento. E ali eles tiveram uma conversão genuína, poderosa. A paixão do meu pai era a polícia. Então, ele abriu mão, eles tinham uma floricultura, eles tinham um empreendimento de equipe de segurança. Eles abriram mão de tudo que eles tinham e meu pai foi estudar teologia em São Paulo. E foi lá que a minha irmã nasceu. E lá, eles enviaram a gente para o Espírito Santo. Só que, quando a gente foi para o Espírito Santo, a gente passou muita dificuldade financeira. Que a gente recebia cestas básicas para alimentação, só que as cestas eram vencidas. Eu até comentei isso no congresso, que tem aquele biscoito Bono, sabe? Aquele biscoito recheado Bono, que eu posso estar de jejum, posso estar com fome, se eu olho para aquele trem, eu tenho vontade de vomitar. Porque eu comia aquilo e passava mal. Eu comia porque era vencido, então a gente comia e passava mal. Então, a minha mentalidade era, poxa, por que isso tudo está acontecendo se meu pai é tão dedicado, abriu mão de tudo E antes de ter essa experiência com Deus, eu ficava pensando, não, eu vou estudar, vou ter dinheiro e vou ajudar meus pais. Mas quando eu tive um impacto com Deus, Deus me mostrou que Ele é o provedor de todas as coisas. E foi aí que eu comecei a orar, a buscar, a jejuar, e foi aí que começou a nascer algo maior do que eu. Por que as pessoas me chamavam para ministrar? Porque não era sobre mim, era sobre a glória de Deus que transpassava. E pessoas eram impactadas, curadas, libertas, porque eu tive a referência dos meus pais, mas eu entendi que a vida não se baseava naquela passagem que nós tivemos, sabe? Mas se eu me aprofundasse em Deus, Deus iria suprir todas as coisas. E aí era pesado quando eu não tive o entendimento, mas quando eu tive o entendimento do que era o reino de Deus, do que era Deus e o que Deus podia ser na minha vida, o tanto que Ele queimava, as coisas começaram a fluir de forma natural. Então não teve, foi a partir desse dia, não. Foi, uma caminhada com Deus mesmo, né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, com os adolescentes, que às vezes as pessoas têm muito essa questão, vai mudar de uma hora para outra, as coisas acontecem de repente, né? E sim, tem coisas que acontecem de repente, assim, uma mudança na mentalidade. Mas a maioria das coisas na nossa caminhada cristã é um caminho. Tanto que tem um texto, gente, que eu até falei no meu podcast, que a vereda do justo é como a luz da aurora. E, gente, tem um processo e tal. E, Fê, qual foi o processo mais difícil na sua vida, nessa caminhada cristã? Assim, foi essa aceitação que eu era uma pessoa diferente. Que eu não poderia me comportar como as outras pessoas. Que não era... Foi a aceitação de que o ministério ele requer responsabilidade. Eu preciso, mesmo muito nova, de ter uma responsabilidade com o ministério, com o altar. A minha vida tem que ter responsabilidade. E isso, assim, eu tive muita orientação dos meus pais. Não tem como falar da minha vida ministerial sem os meus pais. Eu estou falando toda hora deles porque eles são, para mim, essa referência. Então, assim, para mim, eles sempre estiveram, mesmo quando eu estava, assim, em alguma coisa errando, eles, como leões, me tiravam de situações e... Não, filha, esse aqui que é o caminho. Meu pai sempre foi muito incisivo com aquilo e eu entendia, é verdade. Então, assim, eles sempre me tiraram de situações ruins e falavam, filha, é isso aqui, não é isso. E é uma coisa, Eliel, que o filho... O adolescente, o jovem, precisa de alguém que puxa eles para mais próximo de Deus. Alguém que tira a essência dele, traz a essência deles, que é a essência de Deus, porque nós temos isso.
Nós somos seres que o Senhor criou. Sobre nós tem o espírito de vida. Ah, mas tem a natureza adâmica. Eu acredito muito que o espírito de Deus é muito mais forte do que essa natureza pecaminosa. Porque, e tem gente que traz isso à tona. Não, não é isso. O caminho não é esse. Vamos trazer à tona a sua essência. E é isso que meus pais representam muito disso para mim, né? E é isso, mas é uma coisa muito... Hoje é uma coisa bem natural. Sim. É uma coisa... Ai, gente, eu só lembro da passagem, que tipo assim, quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, enfim, falou, vocês vão ser pescadores de homens. E tipo assim, pescar é tirar uma coisa que tá lá embaixo, tipo assim, aquela coisa que tá lá no íntimo ali, e trazer pra externar. E, gente, eu só penso nisso, porque eu sempre falo nos podcasts que a igreja tem esse papel. Tem esse papel de, tipo assim, de tornar as pessoas melhores do que elas já são. Uhum. Tipo assim, que elas são. Tipo, a pessoa que é muito agressiva, fruto do espírito é paciência. Então, tipo, a gente tem que sempre lembrar disso. E, Fê, é muito legal, porque quando os pais, assim, são tão marcantes na nossa vida, isso nos retira de vários traumas, gente. Vários. A maioria, assim, dos problemas na sociedade foram causados por falta de paternidade, de maternidade. E como é que você vê, assim, os desafios de ser uma mãe nessa era? Nossa, Deus do céu. Eu até falei com a minha mãe, como é que a senhora... O que aconteceu? Me explica, me ensina, porque... Eliel, é uma coisa muito forte. Você ser pai... Porque você ser... O ângulo do filho é o ângulo do pai e da mãe é totalmente diferente. Porque é muito mais fácil... Igual, um exemplo aqui. No enterro, no velório, você vai olhar para a pessoa e vai só lembrar de coisas boas. Você não vai... A pessoa tá ali, poxa, ele era assim, ele era assim. Só que as pessoas têm costume de fazer isso quando a pessoa já não existe mais. Quando a pessoa já não está mais presente. Por que a gente dá tanto valor à nossa visão, né? Tanto valor para aquilo que a gente não tem mais do que aquilo que a gente tem. A gente coloca as pessoas que estão na nossa convivência e enfatiza muito o erro e pouca a qualidade deles, o esforço que eles tiveram, sabe? Eu estou falando dos pais, porque a gente olha para os pais e vê muito defeito, muita coisa ruim, mas tudo aquilo que tem de bom, sabe? Então, eu decidi olhar por esse ângulo, porque, aliás, hoje eu sou mãe e eu consigo ter esse ângulo diferente, porque a gente doa tudo. A minha mãe doou tudo ali. A minha mãe, ela passou na faculdade federal e ela não estudou, ela passou para a enfermagem, que era o sonho dela, para cuidar da gente. E hoje eu me vejo abdicando da minha vida também, para cuidar dos meus filhos, porque tem um propósito muito maior. Não é só uma maternidade de dar banho, trocar fralda, dar comida, não, mas é de inserir um propósito. Eu estou treinando crianças para serem adolescentes, jovens e adultos com caráter, não um caráter mundano, mas com características de Deus, e isso dá muito trabalho. E por esse outro ângulo, a gente consegue ver o trabalho que é, o esforço que é. Por isso que quando as crianças vão até Jesus, que ele fala, vinde a mim, deixai vir. Então, alguém levou até Jesus. Quem levou? Foram os pais, foram os responsáveis. Então, levar a criança até Jesus, isso é fundamental. E são fases fundamentais. E eu decidi abdicar de muita coisa, assim, muitos sonhos, para viver isso neles, para ver eles cumprindo também um propósito. Ai, Fê, que legal. E outra coisa, é interessante que tu falou de olhar sempre pela parte ruim, e toda a nossa estrutura cultural e, sei lá, dessa geração é voltado para a gente culpar os nossos pais. Assim, claro, gente, claro, a gente vai ver na Bíblia também esse negócio de passar a culpa para um, passar a culpa para o outro, mas eu acho que é algo que é muito enfatizado. A gente está numa geração assim de traumas. Trauma virou uma palavra que a gente usa para tudo. Tipo assim, a pessoa não gosta muito de beber água, é um trauma. A pessoa não gosta de tomar banho, é um trauma. E, tipo, tudo se tornou trauma. E todos os traumas a gente faz essa correlação com os pais. E, tipo assim, eu acho isso muito difícil na nossa sociedade de, tipo assim, aceitar que, cara, tudo bem, seus pais erraram e tal.
Mas e o que eles ensinaram de bom? Tipo assim, o que você vai fazer com isso? Eu acho que é o que falta, né? E também, Eliel, quando Jesus entra na nossa vida, tem um a partir de. Antes de mim foi assim, porque nem todo mundo tem o privilégio de ter pais assim. Mas antes de mim, eu posso decidir, antes de mim foi assim. A partir de mim vai ser diferente. Eu não tive um pai assim, mas a partir de mim eu vou me comportar dessa forma. Não, porque às vezes tem uma linha muito tênue nisso aí, Eliel, porque eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Mas quais são esses erros? Que às vezes a pessoa, ela se omite de muita coisa. Ah, não vou fazer isso com meus filhos, não vou fazer tal coisa com os meus filhos. E acaba criando o filho dentro de uma bolha. Porque ela não quer que o filho se contamine com traumas, né, que ele teve. Então, assim, não, eu tenho que pegar aquilo de bom, não só de pais, porque tem gente que não é criado com pai, né? Mas vó, avô, tio, pegar aquilo de bom da minha criação, colocar em pauta e falar, Jesus, eu só tenho isso aqui, o Senhor pode me ajudar a construir uma descendência diferente, uma geração diferente? Eu não quero errar no meu casamento, na minha escolha conjugal, eu não quero errar na criação dos meus filhos, eu não quero errar no meu trabalho, eu quero trabalhar, mas sempre saber que o meu lugar é o altar, o Senhor pode estar, o Senhor pode vir comigo, andar comigo, caminhar comigo, e é isso que faz toda a diferença, porque tem muito filho de crente, muito filho de pastor que decidiu não progredir, mas voltou, entende? Então não sim, tem uma essência de quem te criou, da referência que você é, mas tem aquilo também que eu decido a partir de mim. Não adianta eu ficar culpando fulano, ciclano, eu tenho que assumir as rédeas da minha vida e falar, Senhor, a partir de mim vai ser diferente. Fê. E, Fê, qual é o seu, assim, o maior medo por ser mãe? Tipo assim, olhar Alice, o Noah, tipo assim, cara, isso me dá um medo, sei lá. Então, minha mãe costuma falar isso e eu fico pensando assim, o maior medo é viver sem Jesus, né? Nem porque você viver sem Jesus, isso não tem nem descrição. Então, assim, não tem essa palavra, tipo, eu tenho medo dele fazer isso, dele fazer aquilo. Eu tenho convicção, eu tenho convicção que a semente que eu estou plantando hoje, ela vai germinar. A palavra me respalda nisso. A minha vida, quem eu sou, respalda nisso. Eu tenho convicção que a semente que está sendo lançada, ela vai produzir. Então, não é medo disso, daquilo, não. A única coisa, assim, que me deixa com uma responsabilidade maior eu tenho que mostrar, não uma religião, mas Jesus para os meus filhos. Não uma dinâmica de como funciona, um sistema de como funciona. Não, eu tenho que mostrar quem é Jesus. E isso, o passo a passo, a convivência com a igreja, com as coisas, elas vão ser consequência daquilo que eles são em Jesus. Fê, e nem tudo, né, gente? Na criação de filhos é só medo, coisa, sei lá, preocupação. E pra você, qual é a parte, assim, mais empolgante, que mais te alegra, assim, no desenvolvimento deles? Nossa, Eliel, é tanta coisa, assim. É tanta coisa, não dá pra... Tipo, são tantas novidades e coisas que eles vão aprendendo e coisas que você... Igual o Júnior falou no culto ontem. Você senta com o Noah assim e fala assim, Noah, ele exalta... Aí ele continua, o rei exalta... Então, você vai ensinando, você vai... Esses dias a gente estava fazendo um culto em casa, aí o Noah pediu esse louvor, ele exaltado. Aí o Júnior tocou, cantou. Papai de novo. Aí ele vai e tocou. Então, isso traz, tipo assim, ele tá na essência, sabe? Aprendendo, tá dentro dele, Eliel. E você vê esse crescimento. Ontem eu vi aqui na igreja uma neném, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a Alice já tem 1 ano e 6 meses, eu preciso de um outro neném. O pessoal fica doido comigo, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho essa vontade, esse sonho, sabe? De ter uma família grande... E de povoar a terra. Gente, é mandamento. Ô, Fê, e como é que foi assim, ali na dinâmica com seus irmãos? Vocês 3 são pastores, vocês 3 sempre foram envolvidos na igreja. Como é que foi crescer assim nisso com seus irmãos? Os meus irmãos hoje, a nossa convivência sempre foi muito boa. Sempre teve esse atrito de... Né? Irmão sempre briga. Não, se não tiver motivo... Não, sempre vai ter.
Mas vocês, filho de pastor? Aham, nós, isso mesmo. Eliel, eu lembro que 15 dias, gente, 15 dias antes de eu casar, meu pai pegou eu e o Noah na vara. Eu e o Rafael. Porque eu briguei com o Rafael, que o Rafael pegou umas roupas, me jogou. Eu falei, o que você tá achando, Rafael? Você bagunçou tudo. E aí meu pai, vem aqui vocês dois. Casar e apanhando. Apanhei 15 dias antes de... Ai, que vergonha! De casar. Mas assim, a gente sempre teve uma convivência muito boa. Hoje o Rafael tá estudando lá em Balneário, e a Dani tá lá em Minas, e eu tô no Espírito Santo, né? Mas a gente tem uma comunicação muito boa. O nosso crescimento na igreja, cada um teve as suas experiências, né? A Dani tem um testemunho muito lindo também daquilo que Deus desenvolveu nela. O Rafa também tem um testemunho com Deus, de vida com Deus. Eles são todos estão hoje estudando aquilo que eu te falei, de você entregar primeiro o reino, antes de você se entregar para as outras coisas, desenvolver primeiro no reino. E todos eles estão sendo, né, tendo esse desenvolvimento no reino. E a gente é muito parceiro, a gente é muito... Nossa, o Júnior até, quando chegou lá, falou, gente, vocês são grudados, todo mundo, grudado mesmo, assim, ó. Todo mundo grudado. Mas é muito bom, sabe, Eliel? Ter uma família, assim, que a gente pode contar um com o outro. E ter irmãos, né, que você pode contar. É fundamental. Irmãos, você pode contar um com o outro. Isso é verdade. Ô, Fê, desafios da igreja, pra você, assim, qual foi a situação? É claro que não precisa expor os nomes, sei lá. Vou expor tudo. É você, fulano. Então, é tu que eu tô falando, tá me olhando aqui? Mas, assim, qual foi o momento, assim, de maior desafio nessa sua vida, assim, como pastor e tal? Então, é entender que pastor é o maior servo. A gente não lidera, Eliel, porque alguém colocou a gente lá. Não é uma coisa imposta. Liderança é servir. Às vezes, nós temos também emoções, sentimentos, a gente às vezes fica zangado com alguém, chateado com alguém. Então, o maior desafio para mim é renunciar àquilo que eu estou sentindo por um propósito maior. Porque eu tenho esse temperamento bem colérico, né, de ser pai, tem que resolver agora, vamos embora. Não é assim que funciona. Então, assim, o Júnior é super paciente com as pessoas. E eu já sou bem direta, assim. Então, para mim, na igreja, eu tenho que retrair um pouco para não machucar o outro. Então, é um desafio para mim. Sempre foi um desafio para mim. Por isso eu tenho discipulado com os nossos líderes, né? E o Júnior me ajuda muito também nisso, equilibrar, sabe, essas coisas. Porque para mim é assim, sim, não, e vambora, entendeu? É frio ou quente, não tem morno, é tipo assim. Nossa, e essa questão de servir, gente, é muito verdade. Porque muitas vezes a gente vai ver pessoas se destacando justamente por causa do serviço. Uhum. E tipo, gente, Tiago vai falar sobre isso, que tipo assim, não adianta ficar falando que eu amo, não adianta falar que eu tenho fé, porque se não tiver ali uma comprovação real de que tu ama, de que tu tem fé, é pura balela, né? A fé sem obras, ela morta. É morta, não existe. E tipo, quando a gente passa a pensar nisso, aquele pensamento que tu teve de entender o reino, eu acho que é principalmente entender que tipo assim, cara, nada que eu faça vai pagar o preço derramado naquela cruz. Mas eu preciso fazer porque eu já recebi tudo. Exatamente. E quando tu percebe, gente, Jesus é suficiente. Tipo, às vezes, a gente estava até conversando antes daqui, outro pensamento que eu acho que dificulta muitas pessoas de alcançarem, tipo assim, sei lá, um relacionamento maior com Deus, é justamente essa vergonha de se permitir estar em certas situações. Tem pessoas, eu tava até comentando contigo que, tipo, eu chamo para podcast e tal, vamos gravar, vamos falar sobre testemunhos, sobre o que Deus fez na sua vida. E, tipo, a pessoa, eu tenho muita vergonha, não vou. E, tipo, tudo bem, gente, você ter sua vergonha, tudo bem, você não querer vir, tudo bem. Mas a questão toda é que se tu não permitir o desafio nessa caminhada cristã, eu não sei, assim, o que pode acontecer, porque tudo que eu vi das maiores experiências que eu tive com Deus foi de desafios. Uhum.
E qual foi o maior desafio, assim, pra você? Ele é uma coisa que me deixa... O maior desafio, meu Deus. Assim, pra ter uma experiência maior com Deus. Nossa! Porque você lá jejuam muito, assim, eu sempre vejo. Mas o desafio, assim... Eu não posso falar que é, assim, uma coisa... jejum é difícil, entendeu, Eliel? É matar a sua carne, é um desafio. Mas quando você olha para a cruz, você entende isso? Por que eu me comunico? Por que eu tô aqui? Porque eu sei que Jesus, sabe, tem algo que me motiva muito, que me leva muito mais, com muito mais intensidade. E não é sobre a Fernanda, porque a Fernanda é limitada, a Fernanda tem vergonha. E eu sempre fui muito desafiada pelo meu pai. Eu lembro, Eliel, que eu sempre fui... eu era muito quieta, muito acanhada. E aí, a primeira vez que eu fui pregar, meu pai me colocou na frente de um espelho e falou para eu pregar pro espelho, e ele deitado do meu lado. E aí eu falei bem assim, pai, como assim? Mas você tá aqui. Ele falou, pois é, vai ter um monte de gente te vendo. Então você prega aqui para ver como é que vai ser. Aí eu falava, não, volta do início, vai lá de novo, lê a palavra de novo. E ele me treinou desse jeito. Então eu sempre fui muito desafiada. Eu acho que o maior desafio é vencer a mim mesmo, sabe? É vencer aquilo que eu acho que é limitação. E Deus olha pra gente, não olha a nossa limitação, olha o nosso potencial, entende? Então, se Deus me enxerga assim, a graça, Eliel, ela foi nos alcançada de graça, mas ela é muito cara. Foi um preço muito alto, foi preço de sangue. Então, a graça, ela não é barata. Para eu tratar de qualquer forma, para eu agir quando eu quiser, para eu fazer quando der na teia de fazer, não, o reino de Deus não é quando você acha que você está pronto. É quando Deus olha para você, confia em você em alguma coisa, então você vai fazer com bom êxito aquilo. Não por causa de você, mas por causa dele na sua vida, né? Então, acho que o maior desafio é esse. Eu sair da minha zona de conforto, de achar que eu não vou conseguir, não vou desembolar bem a situação, mas eu entender que a graça de Deus está sobre mim e é Ele que vai se aperfeiçoar em mim, aonde eu acho que eu sou falha, onde eu acho que eu sou fraca. Nossa, e é justamente isso. Gente, eu lembro que na primeira reunião com o pessoal da mídia aqui na igreja, Fernanda, eu chamei pra eles e falei, falei pra caraca, né, gente? Eu falo muito, mas eu falei, gente, a Bíblia vai dizer que ficarão de fora os tímidos. Ótima coisa pra falar, assim, numa reunião. Brincadeira. Mas eu tava falando no sentido que, às vezes, a gente não sabe, mas ninguém nasceu acanhado, tímido. A gente se tornou por não, assim, uma questão de adequação social, toda aquela questão de critérios da sociedade. Mas ninguém nasceu tímido. E eu tava falando com eles que ficarão de fora os tímidos, porque justamente Deus não olha a gente, tipo assim... ele é tímido. Uhum. Não, gente, porque ele sabe que a gente é capaz de fazer. E eu acho que a gente vive uma geração que, tipo assim, a gente tenta achar um transtorno pra tudo. E tipo assim, fulano é muito agitado. TDAH. Aham. Sei lá, não tem nada, TDAH. Dá-lhe um remédio pra ele. Fulano é tímido, muito tímido. Autista. Uhum. E não consegue falar. Autista. E, tipo assim, as pessoas vão se tornando tudo aquilo que estão sendo lançado sobre a vida delas. Uhum. E, gente, é claro, não tô falando que não existe, que não tem, que é bobeira. Tô falando que muitas vezes a gente cria toda uma estrutura para nos proteger daquele desafio do novo de Deus. Moisés vai falar, eu não sei falar direito. Gago, né? Gago. Eu não sei falar de Deus. Aí fala, sou gago. Toma aqui, Deus. Entrega o meu ministério. Tipo... Mas o mais interessante, Eliel, é que, tipo, Moisés, ele era gago. Ele não falava, não se pronunciava bem. Ele falou, mas quem é? E Deus falou assim, não, vou mandar Arão contigo. Mas Arão nunca falou. Quem sempre falou com o faraó foi Moisés. Porque não é sobre mim, não é sobre Moisés, não é sobre o homem. É sobre Deus e o propósito que Deus tem. Então, assim, a minha limitação existe. E todo mundo tem limitações, mas o poder de Deus também existe. E ele opera em quem dá liberdade, quem aceita, quem fala, eu tô aqui, vamos embora. Aí Deus vai lá e começa a agir com o poder dele. Fê, você tem um testemunho de uma cura de um câncer, nódulo, não sei o que foi. Eu não entendi muito bem, mas conta aí pra gente como é que foi essa experiência. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu e o Júnior, a gente tá vivendo um momento, ele até testemunho aqui de um momento
que a gente passou muito difícil, e foi muito difícil mesmo, sabe? Financeiro, a gente foi morar na casa dos meus pais, várias coisas, então foi um processo que Deus tratou muita coisa na gente, e foi onde eu engravidei e tal. E aí Deus deu muita graça da gente vencer esse processo, né? Essa transição. E aí a gente tá morando no lugar que a gente sempre sonhou em morar, desde quando a gente casou, num condomínio lá que a gente sempre sonhou. A gente passava e dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jogava óleo, jogava terra. Vamos morar aqui. O nome eu salvei o contato. Só mostrar isso aqui. Não, mostra, isso é muito bom. Como é que eu salvo o contato? Eu salvei o contato assim, ó, do rapaz. Eu coloquei aqui, ó. Meu novo apartamento, faça um milagre, Jesus, já é meu, em nome de Jesus, eu creio, eu vou morar ali. Eu coloquei desse jeito. Contato, meu Deus. Eu coloquei assim. Então, assim, a gente tava vendo muita coisa boa na família, nas empresas, na igreja. Então, assim, um tempo muito bom. Aí, bum, veio uma notícia muito ruim. Eu tava ministrando em um congresso lá na Bahia. E aí eu tava sentindo muita dor na mama. E aí eu percebi que tinha um carocinho. E aí quando eu levantei o braço, eu percebi que tava bem grande. E aí aquilo começou a me incomodar, dar muita dor. E aí eu fui pro hospital, fui na médica, né, na mastologista. E aí ela falou assim, a gente vai precisar de uns exames para ver o que é isso. Aí eu fiz exames, vários exames, levei para ela. E quando ela viu os exames, o resultado deu que era um nódulo altamente perigoso. E que ela falou assim, se a gente não conseguir... ela nem pediu mais mamografia, ela já foi direto na biópsia, fazendo o exame, né? A córea, né, que fala... a gente já ia extrair, porque ele estava com 4 centímetros, imenso, enorme. E foi no mês de abril. E foi, assim, foi um baque muito grande para minha família, né? Meu esposo, o Noah, todo dia colocava... E eu não falei nada com ele, percebeu eu e o Júnior todo dia orando, ele colocava a mão. Mamãe, não tem dodói mais. Jesus, não tem dodói mais. Jesus tirou. Aí eu falei, amém, filho. E a gente orando e tal. E foi aí que a gente foi para um outro jejum que a gente fez, clamando a Deus por um milagre, sabe? Um alinhamento. Deus, se é isso que eu tenho que passar, então alinha o meu coração para aquilo que eu vou viver. Ou se eu não tenho que passar por isso, eu alinho o meu coração para saber o porquê, né? Para que isso está acontecendo? Alinha meu coração, acalma o meu coração. E foi no início do mês de abril. E aí, tentando fazer vários exames e tal, e fazendo outros. E aí, chegou numa sexta-feira, e a gente sempre tem culto lá na igreja na sexta-feira, o Shabá, 8 horas da noite, Shabbat Shalom. E a gente fala, assim, né, pela Bíblia, que é um dia de porção dobrada, né? Na Bíblia fala que na sexta-feira é dia de porção dobrada. E é dia de boas notícias, né? E eu recebi na sexta-feira essa notícia ruim. E eu falei assim, eu não aceito. E aí, numa outra sexta-feira, eu fui fazer a biópsia. Aí foi eu, o Júnior, e meus pais em jejum, em oração. E só eu, o Júnior e meus pais sabiam, porque meus pais tinham que ficar... né? Eu precisava te contar para eles. E aí, foi que eu fui fazer, Liel, a biópsia. E quando a mulher colocou, antes de fazer a biópsia, faz uma ultra, né? Sim. E na hora que ela colocou ali, aí ela pegou meus exames anteriores, e aí vendo lá no monitor, falou, mas, Fernanda, esses exames aqui não são o que está aparecendo aqui, não é a mesma coisa. Esses exames eu sei que tá tudo certinho aqui, o laudo todo certinho lá, mas aqui tá parecendo que é só uma inflamaçãozinha, não tem nem pedra, né? Porque quando é o câncer, ele é duro, né? Então, tava só líquido. E aí ela falou assim, mas mesmo assim eu vou tentar extrair para mostrar para sua médica. Minha médica ficou muito preocupada, porque estava bem grande e, né, era preocupante para minha médica. E aí a médica tentou extrair, tirou 5 lâminas e saiu só sangue ali, ó. E antes de ir para aquele lugar, Jesus tinha ministrado muito forte o meu coração, que era um tempo de alinhamento. Eu e o Júnior num alinhamento espiritual. Porque
porque Deus queria a gente num outro nível. E a gente passa por isso, sabe? Passa por alinhamentos na nossa vida. Para Deus quebrar sistemas, o que o Júnior estava pregando ontem. Ele quebra sistemas para nos dar um outro nível. Então, assim, foi um momento muito triste, chorei muito, mas não parei na obra. E eu glorifico a Deus por isso. Ministrei do mesmo jeito, fiz as coisas, ninguém sabia de nada, não fiquei... Porque às vezes a pessoa está passando por alguma situação, ela já esmorece, né? Em Provérbios fala que se no dia da tua angústia você for fraco, então você é um frouxo. Você tem que ser forte no dia da tribulação, não ficar aparentando que você está passando por aquilo, né? E saber, eu preciso saber que Deus é comigo, Ele é comigo. E eu lembro que eu cantei aquele louvor. Temer porque se eu estou. Aí vai, haja o que houver, venha o que vier. E eu falei, Senhor, eu tô no altar, tô adorando, esse louvor é uma verdade da minha vida. O Senhor vai prover. O Senhor vai manifestar o teu poder. O Senhor é Jeová Jireh, o Senhor vai se manifestar. E eu sempre acreditei muito no poder de Deus, sabe, Leão? No altar, no reino de Deus. E existem coisas que é para um alinhamento. E eu entendi isso. E quando eu recebi a notícia da cura, meu Deus, eu saí flutuando. Eu e Júnior. E depois dessa notícia, olha como que é. Depois dessa notícia, porque parece que quando você está passando por um problema em uma situação, parece que tudo fica meio nublado na sua vida, né? Fica meio... você não consegue enxergar o que você vai fazer o próximo passo. Mas depois disso aí, eu recebi a notícia na sexta-feira. Um monte de coisa boa começou a acontecer, um monte de notícia boa começou a chegar. E eu falei, gente, Deus é muito tremendo. Nem tudo, Eliel, é por causa do diabo. Nem tudo é o diabo. O diabo está fazendo isso, o diabo está fechando a porta. Não. Tem coisas que Deus permite a gente passar para que a gente possa se alinhar. E como eu falei na pregação, erguer as mãos e falar, eu me rendo, Senhor. Eu não consigo, não dá. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero que o Senhor toma conta de mim. Me coloca no seu colo e toma conta de mim. É difícil? É difícil. É doloroso? Muito doloroso. Mas quando você tem Jesus, você tem a certeza que o barco não vai afundar. A tempestade vai vir, mas ele está no barco, não vai afundar. Caramba, Fê. Nossa, tô impactado. Realmente, muito interessante, porque quando a nossa fé... Quando a gente passa por momentos assim de provação, muitas vezes as pessoas vão ficar, mas a minha fé fica coisa, mas quando a fé tá firmada na rocha, gente, assim, eu sempre falo isso muito com o pessoal, que eu não sei lidar muito bem com momentos assim ruins, porque eu me mantenho da mesma forma. Uhum. Pode vir a coisa, mas uma coisa que eu sempre gravei no meu coração é aqueles Salmos 30, acho que é verso 8 ou 5, que vai falar que o choro dura uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E, tipo, gente, a alegria pode ser que tu morra, mas, tipo assim, chega no céu. Mas a alegria vem, tipo, isso é um fato que a gente tem que sempre crer. E... se a gente não... Aonde não vai ter dor, aonde não vai ter notícias ruins, é o céu. Então, a nossa caminhada não tem que ser para coisas desse mundo. Por mais que a gente corra atrás e tem que correr atrás, a nossa caminhada tem que ser para o céu. Eu estou caminhando para o céu. Então, essas notícias ruins, as dores, as aflições, elas vão acontecer porque nós estamos aqui na Terra. Mas no céu, não. Então, a minha caminhada mesmo nessas dores, eu tenho que ter a convicção que eu estou indo para o céu. E lá, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Tá vendo que a minha vida é uma playlist, né? É muito bom ouvir isso, porque às vezes eu me sinto até meio maluco. Porque às vezes a gente se comunica, passa o tempo com pessoas assim... que fazem de pequenas situações, não que seja uma pequena situação, mas, tipo assim, situações menores do que essa, uma grande bomba na vida, a pessoa já fica balizada, que às vezes, eu juro pra vocês, que às vezes eu penso, gente, não é possível, eu acho que ou eu sou alienígena, ou eu sou, sei lá, muito frio, às vezes eu me senti assim, nossa, muito frio, mas assim, é sempre bom conversar com gente assim, porque eu vejo que, cara... 3 coisas vão durar eternamente. A fé, o amor e a esperança. E a esperança, gente, é uma das coisas que, tipo assim, pode vir o que vier, que seja.
mas Deus continua no mesmo lugar. É verdade. E Fê, muito obrigado por ter aceitado, mas eu tenho pessoas para agradecer, né? Na nossa caminhada cristã tem muita gente que formam quem nós somos hoje. E fala aí, Fê. Não, obrigado pai, obrigado mãe, tamo junto, amor, tamo junto. Não, vou te falar uma coisa, Eliel, eu só para finalizar aqui, eu conheci o Júnior e a gente, assim, cheio de empolgação, né? Jovens, vamos casar, vai dar certo. E eu vi uma transformação na minha vida e na vida dele que me faz olhar para ele e aprender muito e ele olhar para mim e também conseguir aprender. Então, assim, eu agradeço muito, tá falando de agradecimentos? Sim. Pelo Júnior, pela vida do Wilson Júnior, né? Pela vida dele, pelo meu esposo, por ele sempre estar comigo, sabe? Sempre se dedicar ao máximo pela nossa casa, pela nossa família, orar por nós, sempre buscar muito por nós, porque meu pai estava sobre a minha vida, né? Eu falei com a minha mãe que eu tive segundos de liberdade, né? Quando meu pai entregou minha mão para o Júnior, foi assim, antes de colocar a aliança, foi segundos. Aí eu deixei de estar com alguém para estar com o outro, assim. Mas, assim, hoje nós somos uma só carne e nós temos muitos projetos, muitos sonhos, e ver o Júnior na entrega dele com Deus, e Deus tá trazendo uma unção tão nova, tão fresca para ele, né, para nossa casa. Então, glória a Deus pela vida do meu marido, pela minha família, meu filho Noah, Alice, pelos outros 3 que vão chegar. Fê, outra coisa, gente, que eu tenho que fazer, eu não posso esquecer disso, que o Júnior fez e agora eu quero que você faça. Uma mensagem para que o Noah e a Alice e os próximos filhos que virão veja daqui a 15, 20, sei lá, daqui a do futuro. Pode falar aí, Fê. Eu adoro isso, gente. Filho. Seja forte, corajoso, Alice, meus outros filhos. Não temas, não desanime, porque Deus é com vocês. Vocês podem ter certeza, Deus é com vocês. E a sua mãe e seu pai estão aqui torcendo para que vocês cresçam primeiro no propósito de Deus e que estabeleça tudo aquilo que Deus tem para vocês. Eu amo muito vocês, muito. E é isso. Gente, que fofinha. Fê, muito obrigada por ter topado. Obrigada estar você, aqui. Muito Cunha. obrigado. Gente, passou muito rápido. Foi. É porque eu tenho um encontro. Ele falou assim, em 20 minutos, tá? Valeu? Poxa, gente, passou. Foi muito bom, foi muito bom. E eu tenho certeza que vai edificar a vida de outras pessoas. Amém. Fê, fala aí teu contato, teu Instagram. @FernandaF, AF de Alves Fernandes 12. Tem que ter um númerozinho, né? E me sigam lá, gente. Então, eu posto minha rotina, meu dia a dia com as crianças. Posto sempre uma palavra. Me sigam e que vocês sejam abençoados com esse podcast. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, dê graça para a vida de vocês. E que tudo aquilo que você tem planejado a conquistar, a ser, que você entregue no altar, entregue a Deus e deixa Deus ser Deus da sua vida, para que algo novo possa acontecer, além do que você sonhou, além do que você planejou, tá bom? Beijo no coração, espero aparecer aqui outras vezes. Não, vai sim, gente. Vai ter que ter parte 2, porque esse tá muito curto. Tá. Mas enfim, gente, você gosta desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal. Abaixou, acho que agora 64% dos ouvintes que nos ouvem aqui não são inscritos. Antigamente era 80 e poucos %. Mas, gente, vamos diminuir isso. Se inscreve, você que tá ouvindo. Você que tá ouvindo pelo Spotify também, a opção é seguir. Então segue lá, dá 5 estrelas. A gente tá no Spotify também. E é isso, gente. Essa é a Centralcast. E que Deus abençoe a sua semana e a sua vida. Pra cima, gente!